Bom dia, tomando um café, leitinho com café e as bolachinhas, água e sal. História para contar. Você acredita no sobrenatural? Pois é, vou contar aqui uma história minha. No começo do ano, eu sonhei, não desse ano, faz 8 anos atrás, eu sonhei assim em janeiro, ó, você vai perder alguém muito perto de você, então você se prepare, vai ser no mês de agosto, no mês de agosto. Pois é, gente, daí eu falei para minhas meninas, daí todo mês eu lembrava, né? Eu lembrava. Daí quando chegou no mês de agosto, eu esqueci desse sonho. Eu esqueci. Daí o que aconteceu? Minha mãe ficou ruim e foi internada. Daí no primeiro dia que eu fui lá para ficar com ela, daí, gente, eu do jeito que eu entrei na sala na sala do hospital onde estava minha mãe. Daí ela estava num leito número 7. Daí eu pensei assim comigo. Ai, ela está na cama número 7. Número 7 é o número da benção, né? Então vai ficar tudo bem, né? Número 7 na cama número 7. Então vai ficar tudo bem. Daí, gente, daí eu ouvi assim nitidamente no meu pensamento. No sétimo dia ela vai para casa. Daí eu me alegrei mais, né? Eu fiquei mais feliz, né? Eu falei, nossa, né? Então no sétimo dia ela vai embora, né? No sétimo dia ela vai embora. Pois é. Daí na ala que ela ficou ali, não podia nem ficar nem acompanhante, né? Porque era uma ala assim de quase UTI, né? Uma semi-UTI, né? De gente com casos assim grave, né? Não muito gravíssimo, mas grave. Daí não podia ficar acompanhante, então não tinha nem cadeira ali para sentar, sabe? Daí eu entrei ali e fiquei, ninguém falou nada e eu fui ficando. Daí tinha mais leito lá com mais gente, que não tinha ninguém de acompanhante, eu fui ficando e não podia ficar acompanhante ali, né? Eu era visita, eu fui visita e fui e fiquei. Ninguém tirou, fui e fiquei. E assim eu passei uma semana lá com ela, né? Daí, gente, quando foi no sábado, quando foi na sexta-feira, eu falei assim para ela. Gente, eu conversei tanto com ela assim bem lúcida, bem assim lúcida, sabe? E a gente conversou sobre tanta coisa. Daí, na sexta-feira, eu vi que, sabe, vai ficar só dormindo. E tinha passado, tava com uns remédios, né, que dava sono também. Vai ficar só dormindo, dormindo. Daí eu comecei a falar a Bíblia, gente. De Gênesis, Apocalipse, tudo que eu lembrava, eu fui falando, sabe? Eu fui falando, do começo ao final, falando a Bíblia. Daí não ia dar para eu ir no sábado lá. E daí eu falei para ela, ó, mãe, eu vou mandar as meninas para ficar aqui. E ficar aqui com a senhora, né? Ficar aqui com a senhora, só não ficava à noite, né? Então, daí na sexta-feira, gente, daí eu falei assim, ó, na sexta-feira, no sábado não vai dar para ficar com a senhora, vou mandar as meninas, né, para ficar aqui, gente. Daí, gente, despedi, dei um beijo na testa dela, assim, e peguei e saí, fui pro corredor. Daí quando chegou no corredor, gente, daí eu escutei assim claramente, volta lá e fala que você a ama. Volta lá e fala que você a ama. Daí eu parei assim, gente. Eu parei assim. Eu falei, eu voltar lá e falar que a amo. Mas eu já dei tchau. Eu já, né, eu já despedi. Eu dei um beijo nela, tal, né. Então eu falei, não vou voltar não, né. Não vou voltar não para falar que a ama, não. E daí eu peguei e eu fui embora, gente. Eu fui embora. E daí eu recebi o telefonema, né? Que ela partiu pra glória. E o que eu quero falar com isso? E no sétimo dia ela foi enterrada mesmo, né?
que a voz tinha falado para mim que no 7º dia ela ia para casa, né? Mas eu pensei que era casa aqui terrena, gente. Eu pensei que era casa terrena, não casa celestial, né? E ela partiu e foi para a glória, né? No 7º dia ela foi enterrada. Mas o que eu quero dizer, arrependimento, arrependimento, sabe? Isso dói na minha alma até hoje. Até hoje, às vezes a gente tem um sentimento, tem umas vozinhas que falam assim, e a gente pega e não obedece. É a voz do Espírito Santo de Deus falando, nos orientando, né? Eu me arrependo de não ter voltado e falado, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, né? Sabe, gente, eu não era assim muito de falar assim, ai, eu te amo, né? Ai, como eu te amo, né? E, e eu não voltei e falei isso para minha mãe, então eu carrego isso sim comigo, né? E o que eu quero dizer para você, não perca a oportunidade de você falar para alguém que você a ama. Se você ama, por que esconder esse sentimento? Se você ama, por que esconder, gente? Fala, eu te amo, meu bem. Eu te quero bem. Eu te amo. Uma palavra tão gostosa, gente, de receber, de se dar. Eu te amo. Eu te amo. Então isso eu carrego comigo até hoje. Faz 8 anos que minha mãe faleceu, sabe? Falei, puxa, eu devia ter voltado lá e ter falado que eu a amava, né? Às vezes, gente, não basta assim só gesto, só atitude, eu cuido bem, eu dou do bom do melhor, eu faço o que eu posso, eu faço não sei o que, eu corro atrás, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes a gente quer ouvir também, né? Às vezes a gente quer ouvir. Veja bem, eu fiquei a semana toda ali com ela, gente. E não podia ser nem de acompanhante, era de visita. Eu ficava das 8 da manhã às 8 da noite. Eu não saía dali nem para tomar água, nem para almoçar. Eu ficava sem almoçar, gente, das 8 da manhã até as 8 da noite. Quer dizer, quer uma demonstração maior do que isso? Demonstração de amor? E ela falava, Nilza, sai para almoçar. Eu, não, mãe, vou ficar aqui que a senhora sai para almoçar. E eu, não. Fica das 8 da manhã até as 8 da noite do lado dela. Quer uma demonstração maior do que isso de amor, gente? De amor? Mas o Espírito Santo me falou, volte e fala que a ama. Sabe por quê? Porque às vezes não é só com gesto, não é só com atitude, não, que a gente expressa o seu amor. Às vezes a pessoa está precisando ouvir, eu te amo, eu te amo. E era isso que minha mãe precisava de ouvir. Eu estava ali cuidando, estava ali zelando, estava ali fazendo companhia, mas ela precisava ouvir essa palavra. Então, o que eu quero falar para você, não perca a oportunidade, gente, de você falar para o seu marido, eu te amo, ou de você, homem, falar para sua mulher, para sua namorada, eu te amo, para sua noiva, falar para o seu filho, eu te amo, falar para, sei lá, para sua tia, eu te amo, falar para alguém que você gosta, um amigo, não sei. Não perca essa oportunidade de falar, eu te amo. A gente nunca sabe do nosso amanhã, a gente nunca sabe do nosso dia. Eu perdi essa oportunidade de falar para minha mãe que eu amava. Depois eu só vi ela no caixão. E daí, eu falando eu te amo, ela não vai ouvir mais. Ela não vai ouvir mais. Você entendeu? E o que eu quero falar para você hoje, essa manhã, não perca a oportunidade de você falar que a ama. Sabe, essas coisas, o sobrenatural acontece, né? O Senhor avisa por sonho, avisa às vezes por música, por filme, avisa, gente. Na Bíblia mesmo está escrito que ele avisa os seus santos do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E ele avisou que em agosto eu ia perder alguém muito querido, né? Alguém muito querido que era para me preparar. E foi minha mãe, gente, em agosto, na última semana, 8 anos atrás, na última semana. E eu não tinha nem lembrado que era agosto. Depois que foi tudo, o enterro, depois que foi tudo, que as minhas meninas veio e falou assim, mãe,
Você prestou atenção que é agosto? Você prestou atenção que é... Oh, Jesus, misericórdia, misericórdia, revelação. Sabe, na Bíblia está escrito assim que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E na Bíblia está escrito assim, que tem o dom de revelação, né? Que o Senhor Deus, Ele mostra, que o Senhor Deus, Ele mostra. E eu tenho 53 anos e já tem assim muita história assim para contar de eu ter sonhado e ter acontecido, sabe? E de o Senhor falar, né? O Espírito Santo, né, que fala, né? Que fala assim com a gente, né? Fala no nosso coração, né? E a gente sente falando, só que muitas das vezes a gente não obedece, muitas das vezes a gente não quer dar ouvido, né? Ao falar do Senhor Jesus Cristo, né? E daí, quando a gente não ouve o Senhor falar, e quando a gente não obedece o Senhor falar, a gente se arrepende. Muitas das vezes a gente, quebra a cara, porque não ouviu o Senhor falar, não ouviu o Senhor falar. Tem alguns casos que, supor, a mãe mesmo, a mãe, para falar, a mãe tem um poder para falar com os filhos. Filho, não faça isso. Filho, não faça isso. Ai, que você vai quebrar a cara, isso aqui, isso aqui. Às vezes a gente não dá ouvido para a mãe e depois a gente, se ferra. E depois fala, ai, como que eu caí nessa? Como que eu caí nessa? Não é verdade, gente? Como que eu caí nessa? Sabe, muitas das vezes a gente só enxerga assim, né? Só enxerga assim. E às vezes tem pessoas que estão ao nosso redor que daí e fala, né? Você não tá enxergando, você não tá enxergando nem direita nem esquerda, você tá olhando para frente, não faça assim. Então, tudo que a gente ficar em dúvida, gente, vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus Cristo, para ver se realmente é aquilo que Ele quer que a gente faça, se a gente vai se dar bem ou se dar mal, e começar mais dar crédito, né? Dar crédito no que o Senhor Deus Ele fala. Então, o que eu quero falar para você hoje, não perca a oportunidade de você falar para alguém que você a ama, tá? Gente, eu amo vocês! Gente, eu amo vocês! Em Cristo, tá? Beijo, 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 beijo no seu coração. Jesus te ama. Tchau, tchau, gente. Você acredita no sobrenatural? Responde aí, gente. Dê like, comente aí.